Fala galera, tudo bem? João Bramati aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Time Attack, segundo GP de Fórmula 1 do ano, segundo vídeo do Time Attack, conforme eu prometi. Cada GP desse ano eu vou fazer um vídeo durante a semana que antecede e postar curiosidades e histórias do circuito. Bom, é bem verdade que o circuito de Jeddah, na Arábia Saudita, que acontece a etapa dessa semana, a segunda etapa da Fórmula 1, não tem tanta história assim. Na verdade, o GP estreou em dezembro de 2021, mas tem algumas curiosidades e eu também vou falar um pouco sobre a corrida do ano passado, que foi muito quente. Bem quando estava no período final ali, foi a penúltima etapa, então os ânimos estavam a toda, porque era a final de campeonato, disputa de Lewis e Max, então vamos falar um pouquinho disso hoje também. Antes, gostaria de lembrar a todos que tem um vídeo do GP de Bahrein, como eu acabei de dizer, então se você ainda não assistiu, assiste, que também tá bem legal, então vale a pena as curiosidades e as histórias do GP de Bahrein. Mas agora vamos falar sobre a Arábia Saudita. Bom, mas para começar já vou falar um dado muito legal dessa pista. É o circuito de rua mais rápido da história da Fórmula 1. Nunca nenhum circuito foi tão rápido quanto esse. E ele foi projetado para ser assim. Ele não é exatamente um circuito de rua convencional, digamos assim, das antigas que foram pegas as ruas da cidade, foi adaptado. Uma parte dele é definitiva, inclusive. Bom, essa questão da velocidade alta no circuito de rua, inclusive, chegou a ser polêmica até antes mesmo do GP acontecer. Enquanto o circuito era construído, muita gente questionou se realmente seria seguro colocar tanta velocidade num circuito que é cercado de muros. Mas, bem no fim, até que tudo deu certo. Reza a lenda que estão sendo feitas adequações, ou foram feitas algumas adequações para o GP de 2022. Então a gente vai ver aí nesse final de semana. Além do mais, muita gente achava que ele não ia ficar pronto a tempo e realmente quase isso aconteceu. Em cima da hora ele foi finalizado e no final deu tudo certo. O circuito fica localizado em Jeddah, 12 km ao norte do centro da cidade. Assim como o Bahrein, esse circuito também foi desenhado pelo famoso designer Hermann Tilke, agora com a colaboração do seu filho, Carsten Tilke. Hermann Tilke, para quem não sabe, é designer de grandes circuitos do mundo, como o Red Bull Ring, como o Circuit of the Americas, como o circuito de Xangai na China, entre outros. O circuito foi feito bem de frente para o Mar Vermelho e é composto de trechos de vias públicas e trechos que são definitivos. O GP da Arábia Saudita tem 50 voltas, o que faz os pilotos percorrerem uma distância de 6.175 km. É a pista com a segunda maior distância percorrida durante um GP na Fórmula 1, perdendo por 800 metros para o GP de Spa. Porém, ele é o circuito número 1 no número de curvas. São 27 curvas, sendo 16 para a esquerda e 11 para a direita. Média de velocidade de 252 km, colocando ela na segunda posição como a pista mais rápida de todo o calendário. A primeira é o Templo da Velocidade, Monza, a segunda é Jeddah e a terceira é Silverstone, na Inglaterra. Bom, mas já que aconteceu só um GP até agora, vamos falar dele e aconteceu muita coisa. Quando a Fórmula 1 chegou em Jeddah em dezembro, o campeonato havia mudado 5 vezes de liderança. Já no quali tivemos muita emoção. Muitas pessoas dizem que ter sido o quali mais emocionante dos últimos anos. Afinal, era a penúltima etapa do campeonato, acirradíssimo entre Max e Lewis, e qualquer um poderia ficar com essa pole, e o que seria um passo à frente na disputa do campeonato. Na parte final do quali, o Q3, Lewis e Max marcaram bons tempos, eram o primeiro e segundo respectivamente. Todos os olhos se voltaram para Verstappen, que era o último a cruzar a linha de chegada. Porém, Max, que vinha fazendo uma excelente volta, começou fazendo a primeira parcial roxa, a segunda parcial roxa, e tinha tudo para fazer a pole position. Mas, na última curva, ele acabou se chocando contra o muro e acabou com as chances da pole position. Isso acabou fazendo com que ele entregasse de bandeja a pole para Lewis Hamilton, ficando com Valtteri Bottas em segundo e Max apenas em terceiro. Já na corrida, logo na parte inicial, Mick Schumacher bateu forte sozinho e causou um safety car. Rapidamente, Hamilton fez sua parada no pit para trocar os pneus. Porém, pouco depois acabou se tornando uma bandeira vermelha. Ou seja, Max, que não parou, poderia ter chance de trocar os pneus, não gastando aquele tempo que Hamilton gastou fazendo a parada no pit. Bom, aí sim o clima esquentou. Logo na relargada, Max foi para cima de Hamilton e tomou a liderança. Porém, ultrapassando os limites de pista. Com a confusão, Ocon, que havia largado em quarto e superado Bottas, que era o terceiro, acabou passando também Hamilton, indo para a segunda posição. Na sequência, um grande acidente envolvendo vários pilotos causou de imediato uma segunda bandeira vermelha. O diretor de prova, Michael Masi, informou que colocaria Max atrás de Lewis, o que fez com que, na segunda relargada, Ocon largasse na ponta, seguido de Lewis e Max. Quando apagaram-se as luzes pela terceira vez, vimos um three wide logo na freada da primeira curva, entre Ocon, Lewis e Max. Verstappen pulou de terceiro para primeiro, deixando Ocon entre ele e Hamilton, seu adversário direto pelo título. Claro que não demorou muito para Hamilton superar Ocon e ir à caça de Max, o que aconteceu na volta 37.
Com DRS no final da reta, Hamilton atacou o piloto holandês, mas Max não quis vender barato a ultrapassagem. Os dois quase se tocaram, mas Max conseguiu segurar a posição, sempre daquele jeito polêmico. Foi aí que aconteceu um dos fatos mais bizarros do campeonato. De verdade, ninguém entendeu na hora que estava acontecendo, mas no final o que aconteceu foi solicitado para o Max deixar o Hamilton passar, devolver a posição. Porém, ele tirou o pé na reta e o Hamilton não entendeu muito bem o que estava acontecendo, começou a diminuir também, mas bem no fim a Red Bull acabava diminuindo de velocidade cada vez mais, eles acabaram se chocando. Hamilton bateu na traseira de Verstappen e realmente foi um dos episódios mais esquisitos durante o ano todo. A corrida seguiu desse jeito mesmo sob investigação, com Max na ponta e o incidente sendo avaliado. Na volta 42, aí sim Max cedeu a ultrapassagem a Lewis, porém já na freada ele atacou o piloto inglês para retomar a ponta. Nesse momento, Max já estava com a penalidade de 5 segundos por ultrapassar limites de pista e ganhar vantagem. Mesmo assim, a briga continuou e na volta seguinte Hamilton ultrapassou o Verstappen, na mesma curva que havia sido ultrapassado na volta anterior. Bom, e assim acabou sua movimentadíssima corrida, com Lewis vencendo, o Verstappen em segundo, 7 segundos atrás, mais os 5 segundos de penalização, o que acabou não atrapalhando, porque o terceiro colocado estava ali mais de 20 segundos. Aliás, você lembra quem foi o terceiro colocado? Pois é, foi Valtteri Bottas, que ultrapassou o Ocon na linha de chegada. O piloto francês fazia uma corrida excelente e literalmente na linha de chegada foi ultrapassado pelo piloto da Mercedes. Bom, essa corrida foi uma das mais animadas do ano e entregou de bandeja um espetáculo pronto para o grande finale lá em Yas Marina, o que realmente aconteceu. O circuito de Jeddah tem um contrato de 2 anos apenas, 2021 e 2022. Isso porque a Fórmula 1 deve passar a correr em um outro circuito na Arábia Saudita em 2023. Isso porque tem um mega projeto em andamento chamado Qiddiya. O projeto intitulado de A Capital do Entretenimento, Esportes e Artes contará com um parque de diversões da rede Six Flags, incluindo a maior, mais rápida e mais extensa montanha-russa do mundo, além de parque aquático, restaurantes, estádio, campo de golfe, pista de kart e deve ser a sede da Fórmula 1 na Arábia Saudita a partir de 2023. Bom, a Fórmula 1, quando perguntada, digamos assim, a Liberty Media não fala muito sobre o assunto, sabe, enfim, isso existe, mas ela acaba não confirmando nada até o momento. Vamos ver. É esperado que essa confirmação aconteça muito em breve, tendo em vista que foi começado a construir em 2019 esse complexo de entretenimento na Arábia Saudita. Porém, ele não fica na costa oeste como Jeddah, ele fica bem no centro do país. Galera, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva, isso ajuda muito a fazer mais vídeos como esse. A gente se vê na próxima. Até lá.